Quais os critérios que me levam a fazer essa lista? Essa lista é polêmica, né? Uma lista complicada. Por isso que eu resolvi falar dos filósofos que eu acho que são fundamentais para a compreensão do mundo contemporâneo, embora vocês vão perceber que um deles, em termos de história da filosofia, não é exatamente um filósofo contemporâneo, é um filósofo moderno. Mas ainda assim as suas ideias têm um eco muito forte em várias formulações centrais do mundo contemporâneo. Os outros dois são os dois grandes filósofos da contemporaneidade, sem os quais nenhuma discussão, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista político, econômico, jurídico, não é possível, na minha opinião e de outras pessoas de opinião muito mais abalizada do que a minha, muito mais balizada, muito mais significativa do que a minha. Então vou começar pelo primeiro filósofo que considero fundamental para o mundo contemporâneo. Vou começar, portanto, por Immanuel Kant. Kant, filósofo alemão, filósofo moderno. E quero, antes de falar do Kant, dizer uma coisa. Vocês perceberam que esse listão aqui ele é um pouco diferente? Ele não traduz meus gostos pessoais exatamente. Se fosse para meus gostos pessoais, talvez eu fizesse algumas escolhas diferentes. Pelo menos essa primeira escolha do Kant. Mas a questão não é essa. A questão é que a importância do Kant está além do meu gosto pessoal. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. A gente hoje está com uma mania de ler apenas as coisas que a gente gosta, que a gente quer. O mundo está além dos nossos gostos pessoais. A compreensão de certos processos está além daquilo que a gente deseja. O mundo não é o nosso desejo, ainda que o desejo esteja implicado também com a compreensão do mundo. A questão é que Kant é um filósofo que, goste ou não dele, ele é fundamental para se entender as mazelas do mundo e também para se compreender a forma com que o mundo é organizado. Kant, filósofo alemão, é considerado por muitos o último filósofo da modernidade. E modernidade, vamos lembrar uma coisa, quando a gente fala de modernidade, nós estamos falando de um período histórico que marca a passagem, né, do mundo regido pelas formas medievais para o mundo movido pelos cânones da Europa medieval, especialmente, né, para o mundo dominado do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, pela burguesia, e que opera uma espécie de dissolução, de destruição das antigas formas para dar passagem às formas que serão consolidadas no mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo, portanto, por isso é o tema de hoje, o mundo contemporâneo é um mundo em que a gente vê a consolidação da economia capitalista, especialmente do ponto de vista econômico, o surgimento do Estado contemporâneo, que é diferente do Estado absolutista, a ideia de impessoalidade, o direito racionalizado, o direito impessoal, a ideia de universalismo consolidada a partir das práticas institucionais. Então esse é o mundo contemporâneo. Então vejam só que o Kant é o filósofo que, ao tentar resolver as grandes contradições, os grandes problemas da filosofia moderna, só para situar vocês, quem são os grandes filósofos modernos? Locke, Hobbes, antes disso, David Hume, né, que é um filósofo importante, Rousseau, só para ficar em alguns aqui. O Kant pegou todas as grandes contradições e tentou dar um fecho, tentou resolver as grandes questões da filosofia moderna. E quando a gente fala que o Kant é filósofo moderno, é porque o Kant opera a partir dos três grandes conceitos da filosofia moderna que marcam esse mundo moderno que está em conflito com o mundo das formas medievais, o mundo cristianizado, o mundo da ordem natural. O Kant vai colocar o sujeito, o indivíduo portador de consciência e vontade, no centro do pensamento filosófico como nenhum outro havia feito antes. René Descartes começa esse movimento, mas quem completa esse movimento e coloca o sujeito no centro do pensamento filosófico de maneira magistral e genial é Kant. E Kant traz algumas questões importantes, porque ele vai ser o primeiro filósofo que vai, de maneira bastante coerente, se insurgir contra o individualismo moderno que se pauta apenas na ideia de que os conhecimentos são experiências individuais. O Kant acha que isso é importante, é fundamental. O conhecimento começa a partir do que ele vai chamar de experiência. Só que o entendimento ele está além da experiência. É necessário, portanto,
a noção de universal, da universalização do conhecimento. Então Kant ele consegue de maneira magistral, a partir do método, que isso ele torna um filósofo original, um grande filósofo, é o seu método, é a sua forma, o caminho que ele usa para compreender o mundo. O Kant ele vai juntar a ideia de razão como um atributo do sujeito com a noção de universalidade. Ele consegue unir essas duas pontas a partir da construção de um método bastante original. O segundo pensador para se compreender o mundo contemporâneo, me vale mais uma vez do Sartre, né? Olha o que ele vai dizer sobre esse pensador, que ele é a mais ampla totalização filosófica. É nele que o saber é elevado à sua dignidade mais eminente. Sabe quem é esse pensador aqui? É um homem chamado Hegel. O professor Alisson Mascara, ao se referir à classe burguesa contemporânea, ele vai dizer assim: os burgueses têm Kant no coração, mas têm Hegel nas mãos, né? Acho essa frase excepcional porque, na verdade, Hegel é, sem dúvida alguma, o pensador que representa esse movimento da totalização filosófica numa sociedade que se consolida como uma sociedade que passa, né, a se construir como uma sociedade industrial, em que o capitalismo ele apresenta as suas formas mais maduras. O Hegel é o pensador que está vendo que é necessário absorver os grandes conflitos, as contradições que são inerentes a essa forma de sociabilidade que nasce do mundo contemporâneo. O Hegel entende, né, que é preciso olhar para esse mundo e entender os conflitos, entender os antagonismos como parte componente desse mundo e não como algo que deve ser retirado para a compreensão. Ou seja, o Hegel ele coloca a contradição dentro da própria lógica de compreensão da filosofia. Esse é o seu método, o método conhecido como o método dialético, a sua dialética, que muitos vão resumir na ideia de tese, antítese e síntese, né? Ou seja, a ideia do absoluto. Então vejam a importância de Hegel. Eu diria, senhoras e senhores, que não é possível compreender, por exemplo, a ideia de um estado impessoal, a ideia de um estado racional, a ideia de que quando você vai diante de um juiz, você está diante de um juiz, você não está recorrendo à pessoa do juiz, mas o juiz está ali como uma espécie de personificação de um estado que é um estado impessoal e um estado racional. Então vejam que a influência de Hegel é tremenda, que a maioria das pessoas sabe muito pouco sobre Hegel, que é um filósofo realmente muito difícil, porque ele está dando conta de complexidades, né, de um mundo cheio de contradições, daquele mundo, uma sociedade industrial que nasce essa passagem, né, de uma sociedade comercial, de uma burguesia comercial para uma burguesia sentada numa lógica da indústria, da produção, a partir dos canos de um capitalismo consolidado. E o Hegel está tendo que dar conta desse movimento, ao mesmo tempo reconhecendo todas as contradições geradas por esse mundo. Last but not least, ou seja, por último, mas não menos importante, ele. Estou falando aqui de Karl Marx. Marx, pensador fundamental, essencial, e mais uma vez vou recorrer à autoridade do velho Jean-Paul Sartre, no seu Questão de Método. Sabe o que Sartre disse sobre Marx? Ele vai dizer o seguinte: o marxismo é o horizonte insuperável da filosofia do nosso tempo. Ah, mas eu não gosto. Problema seu, problema meu. A questão é essa. A questão é que, sem compreender a filosofia, tal como a de Kant, a de Hegel, a ausência de uma leitura da filosofia de Marx impossibilita a compreensão de uma série de processos importantes do nosso mundo. O Marx é aquele que desvendou, alguns vão dizer, os mistérios de um mundo governado pela mercadoria, mas mais do que isso, o materialismo histórico, o método de Marx, é o que nos dá a compreensão de uma constituição do mundo a partir das relações sociais concretas. Materialismo para Marx não é simplesmente se fiar nos sentidos, é entender o mundo e os seus sentidos e a sua construção a partir das relações sociais concretas. E as relações sociais concretas determinadas pelas relações econômicas, ou seja,
pelo modo de produção, pelas formas de organização da produção material da nossa vida. É, portanto, a partir destas condições de reprodução material que nós podemos entender, portanto, a lógica que governa o nosso mundo. Eu estou falando aqui desde as formas de produção da consciência, o que a gente pode chamar de ideologia também, teorizado por Marx, até mesmo as construções políticas, o papel do Estado, o direito, como formas sociais que estão adaptadas à continuidade da reprodução das relações sociais dentro da lógica do capitalismo. Para quem estuda relações raciais, também isso é fundamental, entender a raça a partir de uma relação social concreta que está também constituída a partir desse modo de produção capitalista. Apresentei esses 3 pensadores, agora eu quero saber de você. Você já leu algum desses filósofos? Quer começar a ler? Vamos conversar, coloca nos comentários. Vamos começar a ler os pensadores. Você vê conexão desses filósofos que estão ligados aos problemas políticos que nós temos hoje, por exemplo, a respeito da democracia, a crise econômica, né, o surgimento dos autoritarismos, o ressurgimento, né, porque eles nunca deixaram de estar entre nós. Você acha que esses pensadores de fato são pensadores fundadores dos nossos grandes dilemas que eles apresentaram? Isso é importante na filosofia. O filósofo é aquele que não é aquele que apresenta a resposta para tudo, mas é aquele que coloca a pergunta a partir da qual nós vamos nos mobilizar para tentar responder. E, na minha opinião, esses filósofos colocam as grandes questões do nosso tempo. Quero te agradecer por ter ficado aqui, vou reiterar, para se inscrever no canal, receber as notificações, comenta, compartilhe. E muito obrigado pela sua presença aqui. A gente se vê no próximo Listão. Até mais.